Pediram-me que eu falasse sobre manejo clínico. E o pedido, ele tinha um endereço, né? Pediram-me que eu falasse sobre manejo clínico de uma situação específica. E, no caso, o medo. Só que eu vou falar de maneira resumida e bastante geral sobre manejo clínico. Não do medo, mas do manejo em si. Por quê? Porque o manejo clínico ele tem a ver, para nós, com a arte interpretativa. Será sempre assim em todos os casos. Porque, olha só, uma coisa é a teoria que tenta explicar a natureza de algo, a formação, por que aquilo se formou, por que se estruturou de determinada maneira, né? E por que compareceu de uma forma específica no sintoma, né? Por que compareceu como medo, por que compareceu como resistência, por que compareceu, enfim, de uma forma específica. Então, aí é a teoria descrevendo a trajetória de aparecimento, a natureza, né? a formação em si. Outra coisa é o manejo, tá? E agora, como é que eu vou lidar com aquilo? Eu vou interpretar. Eu, como alguém que, né, vai fazer parte deste processo analítico, eu vou interpretar. E outra coisa, né? Eu, como alguém, seja de que lado for, seja do lado do paciente, seja do lado do analista, eu vou interpretar. E aí, por quê? Porque eu quero saber o que aquela coisa que apareceu, aquele sintoma, no caso, aquele processo psíquico, o que aquilo, por exemplo, tenta proteger. É basicamente isso, né? Por que se formou daquela forma, o que tenta proteger. A ideia, assim, de maneira muito resumida mesmo, é que existe algo oculto e que aquele sintoma, de alguma forma, encobre o que está oculto. E que ele só existe porque ele tem uma função. E a função é de encobrir o que está oculto. Essa ideia, assim, de forma bem resumida, tá? Para caber aqui em um vídeo para o YouTube. Ele encobre o que está oculto. Então, a natureza dele, principal, e talvez até precípua, é de encobrir o que está oculto. Uma vez que pela interpretação descubra-se, digamos assim, tá, o que se encontra oculto, é como se este sintoma, que pode ser o medo, por exemplo, ele perdesse a função. Ele não há necessidade mais dele. Ele está desobrigado. Então ele pode ir embora. Aí, olha a ideia, não é que isso que está oculto, o sintoma vai sair e isso vai surgir. Né? Mas, por quê? Porque aquilo que está preso, a ideia é essa, uma vez lançado nas trevas do inconsciente, de lá não sai mais. É o mesmo modelo de inferno, né? Uma vez que a pessoa vai para o inferno, ela já não sai mais ali, ela está ali para toda a eternidade. É interessante, né? Nós abrigamos o cosmos inteiro em nosso mundo mental. Então tem o céu, digamos assim, daquilo que está ao alcance da consciência, e tem as trevas do mundo inconsciente. Então não sai mais. Porém, o sintoma está aqui como se fosse assim, um vigilante, né? Impedindo aquela coisa lá. Mesmo não saindo, quando se sabe o que está ali dentro, qual é o conteúdo que foi reprimido, é como se aquilo tivesse saltado. Aí o sintoma perde, né? Bom, eu estou querendo proteger o que está ali. Já se sabe, então agora ele está desobrigado. É mais ou menos assim que funciona. Freud fez alusão a isto em uma de suas conferências, né? Ele, falando sobre este processo, ele disse que aquilo que está guardado está inalcançável, porém não inoperante. Está lá no inconsciente, e não está ao alcance direto daquilo que é consciente, por assim dizer, da consciência. No entanto, opera de lá e causa uma bagunça. E aí ele até deu um exemplo, né? E que exemplo foi este? O exemplo foi o seguinte, ele diz assim, digamos que aqui nesta conferência alguém comece a fazer bagunça.
E, bom, esta pessoa, apesar de ser advertida quanto à sua baderna, ela dê prosseguimento. Em algum momento, homens se levantam e expulsam aquele que está fazendo baderna, colocam do lado de fora e trancam a porta. Enfim, ele está do lado de fora, como um conteúdo que está do lado de fora do consciente, mas de lá ele começa a gritar, a bater na porta, a incomodar, porque ele está com raiva, ele está revoltado porque foi posto para fora. Então é a mesma coisa, aqueles conteúdos postos para fora do consciente, eles estão do outro lado, presos do outro lado, mas eles estão fazendo baderna, eles estão gritando, eles estão incomodando. E aí, o incômodo que o cara faz fora da sala atrapalha a palestra, né? Não sei se vocês já passaram por alguma situação dessa, todo mundo já passou, para falar a verdade, né? Algum evento onde tem uma perturbação externa, né? Tem uma festa acontecendo, aí alguém quer fazer qualquer coisa, desde a mais simples possível, que assistir um filme dentro de casa, mas aí tem festa em outro lugar e aquela festa ela atrapalha, né? Fica lá incômodo, enfim, é a mesma coisa, né? Tem o conteúdo para fora do consciente, não está dentro do consciente, mas está fazendo baderna lá fora, está fazendo ruídos lá fora e acaba atrapalhando a vida mental consciente. Existe, aí ele fala assim, tem homens, inclusive, que estão ali apostos para impedir que o cara volte. Então nós temos os nossos sintomas e o nosso mecanismo de defesa, de maneira geral, impedindo que aquele conteúdo volte, né? O retorno daquele conteúdo que uma vez foi expulso. E, bem, este sintoma, seja medo, seja qualquer outra coisa, o que ele é como aquele guarda que está à porta tentando impedir o retorno deste conteúdo. A análise vai entender, né, o que é esse sintoma, como ele se formou, por que foi ele e não outro, e como é que entende isso? Pela própria trajetória, né? Como é que isso foi selecionado. E o que ele procura ocultar? Bom, uma vez que se entende o seu sentido, uma vez que se entende aquilo que ele oculta, por que este medo, né? O que este medo simboliza? O que este medo anuncia em termos de realidade interna? Uma vez que tudo isto seja esclarecido, a situação ela é dissipada. Então não há uma interpretação para o medo, né? Não há uma interpretação para outras formas de resistência, não. É a interpretação. Eu sei que fica um anseio, para finalizar, uma vez eu me lembro do M.D. Magno falando isso, né? Um anseio para oferecer uma solução para o analista. Então, para o analista não, para o paciente. Esse foi um ato falho, né? Para o próprio analista, o analista quer solucionar a coisa, né? E o Magno dizia que é como se fosse a anti-esfinge. Por quê? Porque a esfinge à porta de Tebas dizia para os tebanos, né? Decifra-me ou te devoro. E o analista nessa angústia é como se ele dissesse para si mesmo, né? Decifra-te ou eu me devoro. Porque ele está louco, ele quer oferecer alguma coisa, ele quer dizer algo, né? Eu quero abordar diretamente este medo. E a abordagem mais direta é também pela interpretação.